Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. E para a mensagem de hoje, eu pensei bem, sabe? Porque eu estava assistindo, né, um podcast aleatório assim no YouTube. E do nada o cara começou a falar sobre um tema bíblico que eu não imaginava, sabe? Assim, porque eu sempre tinha ouvido a história de um jeito e nunca pensei que pudesse ter outra interpretação. E daí eu fui pesquisar um pouco a respeito e descobri que. Não descobri nada na verdade, né? Porque tem evidências que isso pode ser de fato verdade, mas não dá pra ter certeza. Então eu fiquei naquela: será que eu levo uma mensagem dessas porque eu não tenho certeza se aconteceu ou não, né? Se foi desse jeito ou não? Ou eu oro, né, e penso em outra coisa, né? Mas daí eu decidi trazer, assim, a título de curiosidade, né, e tal, e também por aplicações práticas. Daí caso você pesquise e descubra que aconteceu mesmo, beleza, né? Você fica com a segunda interpretação, e caso não, você fica com a primeira, que também é muito boa, né? Acho que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece a história do rei Davi, né? Principalmente a parte que ele taca a pedra na cabeça de Golias, né? O gigante. Até quem não é crente costuma conhecer essa história, né? E realmente é uma história bem inspiradora, né? Porque ele tá lá, né? Daí os israelitas, né, estão em guerra contra os filisteus. E durante 40 dias, o melhor lutador dos filisteus, né, que era o gigante Golias, ele vai e desafia o povo de Deus, né? Falando: olha, né? Esse Deus de vocês não vale nada, né? E quem que vai me desafiar aqui? A gente decide isso um contra um, né? Porque era meio que um costume, né, da época, eles tentarem resolver isso numa batalha entre os campeões de cada povo, para que não morresse muita gente, né? Então, o campeão dessa disputa acabaria vencendo, né, a batalha e a guerra. E tem uma passagem que chama atenção, né, que é quando Davi ele vai, então ele ouve o gigante provocando, né, blasfemando contra Deus, e fala: poxa, ninguém vai fazer nada, né, vai deixar esse filisteu incircunciso provocar a gente, né? E vai falar com o rei Saul, né? Daí o rei, ele fala: ó, vou enfrentar ele, porque eu já enfrentei um leão e uma ursa, né? Na porrada mesmo, e ganhei dos dois para livrar as ovelhas, né? Porque eu sou pastor, né? De ovelhas. E daí o Saul fala: então beleza, então você vai lá, né? Pega minha armadura, né? Pega minha espada, meu escudo, vai enfrentar o gigante. Só que Saul era muito maior que Davi, né? Porque Davi era um jovem ainda, né? Um adolescente. Então a armadura não serve muito no Davi, né? Ele fica muito pesado. E ele fala: não, não vou assim não, porque ir com essa armadura aqui eu vou ficar muito lento, né? E vou perder com certeza, né? Ele falou: então eu vou com o que eu sei, com o que eu tenho, né? E ele era muito bom usando uma funda, que é um negócio que você gira e joga pedra, né? Então, daí entra na passagem que eu gostaria de ler, né? Em 1 Samuel 17:40 diz assim: em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, isso é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então, o Davi ele foi no rio, pegou 5 pedrinhas redondas, né? 5 pedras redondas, e foi para enfrentar o gigante. E daí o final da história todo mundo sabe, né? Davi deu uma pedrada na cabeça do Golias, o Golias desmaiou, ele pegou a espada do Golias, cortou a cabeça do Golias e o povo conseguiu, né? Vencer os filisteus. Mas uma coisa que chama atenção é: por que ele pegou 5 pedras? E eu já ouvi algumas pregações, né, de alguns pastores dizendo que era para garantir, né? Porque se ele errasse uma, ele ainda tem mais 4 chances de acertar a pedra na cabeça do gigante, né? E se você for pensar por esse lado, você consegue tirar uma lição bem legal, né? Que você tem que estar precavido, né? Porque, poxa, você vai enfrentar o campeão do outro povo, né? Você vê nas Olimpíadas aí que passou que, né, é muito difícil você ganhar uma medalha de ouro, porque você compete contra os melhores, né? Os campeões do mundo todo, né? E o Davi estava enfrentando, né? Um cara que era experiente em guerra e tudo mais e precisava derrotar ele, né? Com os meios convencionais ele não ia conseguir, mas com esse meio alternativo ele conseguiu, né? Porque Deus estava com ele. Ele confiou em Deus, mas ele fez a parte dele e estava precavido com 5 pedras. Só que aí que tá, quando eu estava ouvindo o podcast lá, o cara falou:
que não era um só gigante, mas tinha 5 gigantes juntos. Era o Golias e mais 4 gigantes. Por isso que o Davi pegou 5 pedras. Então eu parei para pensar, falei, 5 gigantes? Que 5 gigantes, né? O que esse cara tá falando, né? E ele começou a falar de evidências, né? De que tinham 5 gigantes. Eu não posso garantir que eram 5 gigantes, mas tem algumas coisas que podem nos fazer acreditar que sim, né? E daí eu tenho alguns exemplos. O primeiro deles é que é um pouco forçado, mas que faz sentido, né? Que o Davi, ele era muito bom em lançar a pedra com a funda, né? Porque em Juízes, no capítulo 20, nos versículos 15 e 16, diz assim: Naqueles dias, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada, que vieram de suas cidades, além de 700 dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, haviam 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia tirar uma pedra com a funda num cabelo sem errar. Então, em Israel, antigamente, né, no tempo dos juízes, existiam guerreiros, né, da tribo de Benjamim que conseguiam, eram canhotos, olha que detalhe, né, não sei por que está aí, mas esse é um detalhe. Todos esses 700 eram canhotos e eles conseguiam acertar um fio de cabelo com a pedra. Mas Davi, ele não era de Benjamim, né, ele era da tribo de Judá. Mas essas tribos são bem amigas, né, porque você vê que quando os reinos se dividem, né, das tribos lá, que ficou o reino do norte, né, de Israel, e o reino do sul de Judá. As 10 tribos vão para o norte e ficam 2 só no sul, né, que é Judá e Benjamim. Então, devia ter algum intercâmbio, né, de conhecimento, né, de treinamento de tacar pedra com a funda, né, entre eles. Então, provavelmente Davi era um cara bem habilidoso, né? Não era da tribo de Benjamim, né, não fazia parte desses 700 de antigamente, mas ele devia ter um conhecimento bom, né, uma técnica apurada de lançar a funda, né, a pedra com a funda. Então, acredito que a mira dele era muito boa. Ele confiava em Deus. E o fato dele ter pego 5 pedras poderia ser que ele estivesse preparado para não enfrentar só um gigante, mas enfrentar 5 gigantes. Mas como assim, né? A gente vê na Bíblia que existiam mais outros gigantes, além de Golias. E em alguns textos falam que eles eram irmãos de Golias, né? E, então aqui, por exemplo, cadê? Em 2 Samuel 21, do 15 ao 22, diz assim: Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benote pesava 3 quilos e 600 gramas. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha com os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Hussate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim de Belém, matou Golias. Só que esse Golias aqui, em 1 Crônicas 25, 20, versículo 5, fala que, na verdade, ele matou Lame, irmão de Golias. Né? Então, em algumas interpretações falam que não é Golias que foi morto aqui, mas o irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, e 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Então a gente vê aqui que, durante as guerras contra os filisteus, depois que o Davi já era rei, eles enfrentaram mais gigantes, né? E provavelmente o Golias ele tinha 4 irmãos, né? Esse Isbi-Benote, Saf, Lame
e um homem de grande estatura, né? O cara com 6 dedos lá em cada mão e cada perna. E todos esses eram filhos do gigante Rafa, em Gate. Então, eu imagino que, como eles estavam em guerra, né? Provavelmente o Golias era o soldado mais forte, né? Com mais técnica dos filisteus, né? Por isso que ele era o campeão dos filisteus. Mas, se você vai na guerra, assim, naquela época, provavelmente todos os soldados, né? Vão estar lá, né? Inclusive esses outros gigantes, que eram irmãos de Golias. Isso, de certa forma, faz sentido. Então, Davi ter pegado 5 pedras e está preparado para matar não só um gigante, mas matar os 5 gigantes. Só que quando ele acertou a cabeça do Golias, o Golias caiu, todo mundo fugiu, né? Então ele não precisou matar os outros 4. Mas isso aqui é uma hipótese só que eu vi, né? Não achei mais evidências além dessas de que aconteceu mesmo, ou se foi só um gigante, né? E se for só um gigante, você pode pegar para sua vida como aplicação prática de você ser um cara precavido e uma pessoa precavida, né? E estar sempre preparado, não só com uma pedra, mas com 5 pedras para conseguir ter certeza, né, de que com a ajuda de Deus você vai conseguir vencer os gigantes da sua vida, né? Agora, se realmente forem 5 gigantes, Davi era bem casca grossa mesmo, né? O cara, ele estava pronto para lutar não só com um, mas com 5, cara. Imagina, né? A fé que ele tinha em Deus, né? E a habilidade que ele possuía, né? A fé na habilidade dele também, né? Então, assim, se forem 5, o que a gente pode tirar de lição é que realmente, né, a gente precisa ter fé em Deus, como Davi teve, de estar preparado para vencer todos os gigantes que aparecem na sua vida, sabe? Todo dia. Porque não é fácil, né? Viver não é fácil, mas quando a gente tem Deus que está na frente, os gigantes não são nada, porque Deus é maior. E Deus, ele quer que despertar em você, né? Fazendo uma analogia aqui, né? Ele quer despertar o dragão guerreiro que existe em você, né? O Kung Fu Panda que existe em você, para que você derrote todos os gigantes da sua vida. Então, quando vierem os problemas, vierem as coisas que te impedem de ter uma comunhão com Deus, que você pare de olhar para os gigantes, que você pare de olhar para os problemas, mas foca em Deus, porque quando você tem seus olhos fixos em Jesus, daí os problemas eles não são nada, porque o seu Deus é maior. E essa é a vantagem, sabe, de todo mundo, todo cristão que realmente acredita em Deus e que acredita em Jesus. Porque a gente não está sozinho, a gente não está sozinho nessa batalha. A gente tem um Deus que é muito mais poderoso do que tudo e que luta por nós e que nos ajuda a derrubar os gigantes. Então que você tenha essa fé de Davi para enfrentar os problemas e que você também venha confiar em Deus, buscar no Senhor, porque Ele é aquele que pode derrotar qualquer gigante. Era isso, né? Não sei se é uma palavra meio herege ou não, mas porque eu não achei todas as evidências de que eram 5 gigantes, né? Mas mesmo que seja só um, né? Ainda assim é bastante, né? Que você possa estar tendo essa confiança em Deus para lidar com os gigantes, com os problemas. Deus abençoe.